Olá, tudo bem? Muito bom. Estou em Lisboa, atrás de mim aqui o monumento ao Marquês de Pombal, que é uma figura polêmica. Para muitos herói, para muitos pouco herói, para nós brasileiros principalmente. Mas uma coisa a gente precisa dizer sobre esse personagem, esse cidadão. No dia 1º de novembro de 1755, logo depois das 9 horas da manhã, aconteceu um imenso terremoto, o famoso terremoto de Lisboa. O epicentro foi a centenas de quilômetros daqui, mas o efeito do terremoto sobre a cidade de Lisboa foi simplesmente arrasador. Falam que seria algo em torno dos 9 graus na tabela Richter. Acabou com 85% da cidade, e não só sob o efeito do terremoto, mas também por causa do tsunami que aconteceu depois, onde alguns registros falam de ondas de 10 metros de altura, ou às vezes 20 metros de altura, avançou 250 metros dentro da cidade. Não só o terremoto e o tsunami arrasaram a cidade de Lisboa, mas também os incêndios que ocorreram depois. Imagine a cidade, muito dela era iluminada através de velas e lamparinas. Com esse terremoto, o incêndio foi inevitável. E fala-se isso, que 85% da cidade de Lisboa acabou-se. O Marquês de Pombal, que era o secretário mais importante, depois primeiro-ministro do rei Dom José, teria dito que, muito bem, enterremos os mortos e cuidemos dos vivos. E foi exatamente o que ele fez. E ele praticamente comandou uma mudança radical na cidade de Lisboa. A topografia da cidade tornou-se completamente outra, principalmente no centro da cidade, conhecida como Baixa Pombalina, com ruas largas, algo que era extremamente estranho para a época. Tanto que ele, quando questionado, dizia: hoje vão estranhar, hoje, mas amanhã vocês vão concordar. Lógico que ele estava falando amanhã, seria no futuro, e realmente ele projetou uma cidade completamente moderna para a época. Pode-se falar tudo do Marquês de Pombal, mas uma coisa é certeza, que ele teve a sua liderança até muito maior do que a família real, foi muito importante, foi preponderante para uma mudança, para uma guinada na cidade de Lisboa. E uma das coisas interessantes sobre o terremoto, imagina-se que morreram 10 mil pessoas, alguns falam até de 100 mil pessoas, porque não existiam registros, não perduraram os registros, até porque não existiam muitos registros, e os registros que existiram se perderam, talvez queimaram, se perderam no terremoto, né, sobre um censo, sobre a quantidade de pessoas que realmente existiam em Lisboa naquela época. Mas uma das coisas que teve forte influência no terremoto, no caso do terremoto, foi a filosofia. Os iluministas, como Voltaire, por exemplo, escreveu sobre o terremoto, Kant escreveu sobre o terremoto, Alexander Pope escreveu sobre o terremoto. E sobre que aspecto? É porque o terremoto é uma mão divina. Nós estamos falando de uma época onde tudo aquilo que acontecia era por causa de um desejo de Deus ou por causa de uma permissão de Deus. E por que Deus permitiria que uma cidade tão piedosa, uma cidade, um povo tão fiel à religião católica sofresse desta forma? Então, qual a razão ontológica de ser de um terremoto como esse? Foi esse tipo de discussão que fez com que muitos iluministas, que muitos pensadores da época começassem a questionar, por exemplo, a existência de Deus ou o papel de Deus sobre a humanidade. Por isso, iluminista. Muito bem. Essas são as questões, os aspectos ligados a esse terremoto devastador que ocorreu em 1755 e as suas influências até hoje. Sem dúvida, o Marquês de Pombal teve um papel preponderante. E o que tem a ver conosco, Brasil? Simples. Muitas dessas construções, boa parte dessas construções foram custeadas por uma tal de Capitania das Minas Gerais, que fica onde? No Brasil. No fim, a conta veio para nós.